Obrigado, senador. Obrigado pelo convite, por estar aqui. Uma honra. Agradeço aí ao presidente Rodrigo Maia por todo o diálogo, presidente da Zeta, Eduardo Lopes, aos participantes do online. Nós, pela Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, temos dialogado muito com o setor, viu, senador, desde a PEC e desde o início desse ano no projeto de lei complementar 68, tanto com relação ao regime específico do setor financeiro, quanto em relação ao split, que são os dois temas da nossa audiência pública de hoje. Por favor, se puderem passar. Começando, então, pelo regime específico de serviços financeiros, para contextualizar, a emenda constitucional 132 nos impôs algumas amarras, né? Então, ela, antes de mais nada, ela nos impôs o desafio de criar um regime específico para o serviço financeiro, que é inovador no mundo. Então, esse desafio é um desafio grande, né, que a gente tem trabalhado aí desde o início do ano para tentar colocar de pé, com flexibilidade para estabelecer regras de base de cálculo, de alíquota e de apropriação de crédito pelos adquirentes dos serviços. Tá? O crédito para trás, ou seja, o crédito nas aquisições pelas entidades, esse está garantido pela Constituição e preservado pelo PLP. E existe uma trava de carga tributária olhando para as operações de crédito realizadas pelas instituições financeiras bancárias, com prazo mínimo de 5 anos, que no PLP 68 a gente estendeu para o setor financeiro como um todo, em nome da isonomia e da boa organização do mercado. E ficam de fora do regime específico apenas as tarifas e comissões das instituições financeiras bancárias. Tá? Então, isso é o que está na emenda constitucional, e o nosso papel no PLP 68 é fazer valer a vontade desse parlamento. Então, como é que a gente abordou o assunto no PLP 68? Primeiro, a gente listou que são todos os serviços financeiros, então a gente tem operação de crédito, de câmbio, título de valor mobiliário, leasing, consórcio, gestão, arranjos de pagamento, seguros, resseguros, isso tudo está dentro do escopo desse regime específico. Com uma observação importante, na reforma tributária, as receitas financeiras auferidas pelas empresas em geral não são tributadas. Tá? Então, isso representa um ganho importante para as empresas que hoje pagam PIS/COFINS sobre essas receitas, elas vão deixar de pagar esse tributo. Então, dentro das análises de fluxo de caixa da reforma, isso precisa ser considerado. Tá? Por favor. Então, em cada subatividade, vamos dizer assim, a gente teve que olhar para a base de cálculo. Como é que eu defino a base de cálculo de um banco múltiplo? Como é que eu defino a base de cálculo de uma corretora de câmbio? E assim por diante. Então, é complexo fazer isso e a gente optou por discorrer sobre isso em sessões. No cerne da questão, a gente está tributando a margem da atividade, valor adicionado ou o spread. Tá? E aí, de acordo com cada subsetor, a gente tem uma regrinha ali de cálculo. A alíquota, como eu comentei, a gente tomou uma decisão de ancorar nessa trava que a Constituição nos impôs e aplicar essa mesma alíquota para todo o regime em nome da isonomia e da boa organização do mercado, da eficiência econômica. Se a gente não fizesse isso, a gente correria risco de ter cargas diferentes para serviços equivalentes, o que a gente não pode ter, né? A gente não poderia criar esse problema de neutralidade. O crédito para trás, como eu comentei, integral. E o crédito para frente, eu acho que aqui entra a grande inovação do regime brasileiro. A gente teve como norte, dentro do governo, do grupo de trabalho que desenhou esse regime específico, de dar crédito sempre que é possível. Por quê? Porque o IVA dá crédito sempre que possível. É um tributo plenamente não cumulativo. Então, a gente se esforçou ao máximo para fazer isso. Eu diria que, dentre todas as hipóteses de creditamento, acho que a mais importante é o crédito que a gente está dando para as empresas que tomam endividamento bancário. Então, hoje, essas empresas tomam endividamento bancário e não se creditam de nada. O banco paga lá o PIS/COFINS e a empresa não se credita. É um tributo que é um custo do crédito no Brasil. E a gente está eliminando esse custo do crédito, né, no Brasil. A gente está eliminando isso por meio de uma mecânica não cumulativa dentro dos parâmetros de um bom IVA internacional. Então, o banco, de um lado, vai pagar em cima do seu spread, pela sua alíquota, e esse tomador desse financiamento, desse empréstimo, vai poder apropriar crédito com base num valor muito similar àquele que o banco paga. Tem uma regrinha lá no PLP para isso. Então, isso é uma desoneração do financiamento a empresas, tem mais um impacto muito positivo em termos de fluxo de caixa das empresas e de capacidade de investimento. Tá? Além disso, a gente previu crédito para tudo que a gente pôde. Todos os serviços remunerados por tarifa e comissão, custódia, corretagem, distribuição, arrendamento mercantil, tudo que é arranjo de pagamento. Então, o custo da maquininha que o lojista paga vai dar crédito. Hoje tem uma grande discussão sobre isso.
administração de consórcio, custo de seguros, tudo isso está dando crédito. Né? Parafraseando aí o meu amigo professor Eurico de Santos, né? Esteve aqui de manhã ou ontem, não sei, que ele comentou que o maior benefício fiscal que a gente pode dar é o crédito integral para as empresas, né? Porque é isso que otimiza esse fluxo de funcionamento da atividade econômica. Né? Isso é melhor que qualquer benefício fiscal. A gente teve que vedar o crédito em algumas situações, ou por impossibilidade prática de calcular. Vou dar um exemplo, né? Contrato de câmbio. Como é que eu calculo a diferença entre o câmbio do segundo e o câmbio que eu paguei, né? Quando tem uma remuneração por spread? A gente não conseguiu bolar uma mecânica. Então, esses a gente não conseguiu. Outros são adquiridos por pessoas físicas, então tem consumo, então não dá crédito, como previdência complementar, por exemplo. E outros são adquiridos por fundos de investimento não contribuintes, também não dá crédito, porque o adquirente é não contribuinte, e o próprio setor também não conseguiria repassar isso para cima dos cotistas. Mais duas observações finais. As obrigações acessórias vão ser específicas, então a gente pensa aqui em ter uma declaração para o setor financeiro, diferente de uma nota fiscal transação a transação. Aqui é um regime de tributação em bases agregadas, é mais parecido com o que a gente tem de PIS e COFINS hoje. E aí o comitê gestor que depois tem um papel lá de verificar os dados das operações para destinar o recurso de arrecadação. Então, a gente tirou essa obrigação do setor, da empresa, e transferiu para a administração tributária. Né? As últimas vezes que a gente tentou migrar de tributação da origem para o destino no setor financeiro, onde que a gente falhou como país? Né? A gente não conseguiu destravar esse problema operacional que a gente tinha, de emissão de nota em 5 mil municípios. Na reforma tributária, você não vai ter emissão de nota em 5 mil municípios. Vai ter uma única obrigação acessória que o banco vai entregar para o comitê gestor com os dados. E o comitê gestor que faça o seu papel de distribuir isso para todos os municípios e estados brasileiros. Então, eu acho que a gente consegue aqui transferir isso, o produto dessa arrecadação para os municípios do Brasil, democratizando muito aí o destino desse recurso, sem onerar as empresas com mais custo de conformidade. Tá? E aí, dentro do regime específico, antes de passar para o split, o senador me pediu para comentar aqui os pontos trazidos, né? A gente tem conversado, eu acho que sobre todos os pontos aqui. Há pontos meritórios, a gente tem conversado com a equipe do senador também. O nosso papel da CERT é dar o subsídio técnico, né? Claro que a bola está aqui com o senador e aqui com o parlamento, a gente está auxiliando no que é possível, mas temos sim avaliado esses pontos trazidos pelos setores. Tá? Então, vou citar um exemplo simples, né? O fundo imobiliário pulverizado não é contribuinte. E o fundo que é detido por outro fundo pulverizado? Também não é para ser contribuinte, né? Então, esse tipo de coisa é super meritório, a gente está trabalhando aí com o Rodrigo, com a equipe técnica, para avançar. Tá? Eu não vou pontuar um a um, mas posso dizer que a gente está avançando bem na grande maioria dos pontos que foram aqui apresentados. Tá? Na grande maioria. Para a segunda etapa aqui da minha fala, é sobre o split. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que o split ele não é um assunto solto, ele não é uma peça solta. Pelo contrário, ele é uma peça fundamental dentro de todo um quebra-cabeça que é esse modelo operacional da reforma tributária. Então, a gente tem um modelo que está sendo desenvolvido em termos sistêmicos agora também, que leva em consideração uma série de fatores, e o split é um desses fatores. Primeiro, o contribuinte que hoje precisa se inscrever no Brasil todo vai ter uma inscrição única, né? Um cadastro único, centralizado, já é um ganho gigante. A apuração desse contribuinte, hoje ele apura no Brasil inteiro, vai ter uma apuração única, centralizada para todas as suas filiais, todos os seus estabelecimentos. Um ganho gigantesco, especialmente para quem paga ICMS. Plataforma eletrônica. O nosso objetivo é que o contribuinte tenha uma única plataforma de acesso ao sistema do IBS-CBS. Uma tela no computador. A gente está até avaliando a questão do texto, junto com a equipe do senador, para ver se está bem claro, esse é o nosso objetivo, uma plataforma única de acesso do contribuinte. A apuração automatizada, uma declaração pré-preenchida para o contribuinte que o próprio sistema vai fornecer com base nos dados da nota fiscal. O pagamento também é automatizado, aí entra o split, que eu vou detalhar melhor. Dentro disso tudo, a apropriação do crédito pelo adquirente vinculada ao pagamento do débito pelo fornecedor, tendo o split, isso vai ser automático, né? E tentar trabalhar em prazos curtos para ressarcimento dos créditos,
em média, aí 60 dias, o que, frente à realidade brasileira, é algo bastante curto, né? Uma evolução gigantesca em relação ao tempo que a gente tem hoje. Por que a gente está fazendo isso tudo? Para reduzir o custo de conformidade, trazer mais segurança jurídica ao contribuinte, eliminar a inadimplência, reduzir a sonegação, reduzir fraudes, reduz a emissão de nota fiscal fria, por exemplo, né, que é um problema grande que a gente tem no Brasil. Com todos esses ganhos que a gente tem, a gente devolve isso para a sociedade, por meio de uma menor alíquota de referência. Então, essa mecânica da reforma tributária, idealizada pelo Parlamento, ela foi muito inteligente, viu, senador? Porque qualquer ganho que a gente tem com combate à sonegação, com combate a fraudes, é devolvido para a sociedade na alíquota, né? Isso reduz a alíquota. Então, é um ganha-ganha daqui, todo mundo ganha, né? O ambiente de negócios ganha, o contribuinte ganha com uma alíquota menor, o governo ganha, né, com uma arrecadação mais simples, uma menor custo de fiscalização. Enfim, é realmente muito positivo. Tá? E, de quebra, a gente evita outras distorções no nosso sistema tributário, como, por exemplo, as substituições tributárias que existem hoje no ICMS, de tributação logo no início da produção, com base em valor estimado, etc. A gente não precisa nem pensar nisso, porque a gente tem o split rodando direitinho, com recolhimento ao longo da cadeia, reduzindo riscos de sonegação. Por favor. De fato, aqui o PLP ele prevê 3 modelos de split. Eu vou falar rapidinho sobre isso, depois dar um exemplo, só para ficar bem claro. Usando a nomenclatura que o Eduardo trouxe aqui para a gente, que a gente tem apelidado lá, a gente tem um super inteligente, que é esse que consulta com a base do governo em tempo real para ver o uso do crédito daquele contribuinte, né? A gente tem um inteligente, em que você faz a retenção com base no valor da nota, isso vai para o governo processa e libera a diferença que já tiver sido recolhida para o fornecedor em até 3 dias úteis, que é um prazo bastante audacioso da nossa parte, né? E o split simplificado, que é esse modelo para o varejo, em que eu tenho uma alíquota pré-fixada, com base no histórico de compras e vendas daquela empresa, e aí eu aplico para todas as transações dele no mês, né? É um modelo que funciona para todos os meios de pagamento, inclusive para o PIX. A gente está muito confiante com relação ao desenvolvimento disso. Tá? E aqui eu trouxe só um exemplo, senador, eu acho que às vezes ajuda quando a gente traz. Então, aqui eu trouxe um exemplo do split inteligente, tá? Que é o nosso alvo aqui no desenvolvimento. Então, aqui uma primeira venda entre um atacadista e um varejista, R$100 mais 26% de IVA, hipoteticamente, 126, né? Destacou na nota 26. Quando ele paga, 100 vai para o atacadista, 26 vai para o governo. Né? Esse é o split simples, né? Esse fornecedor aqui não tinha crédito nenhum. Na sequência, o varejista vende para o consumidor final, né, por 150, o IVA é de 26%, isso dá 189, então tem um débito de 39, faz o split de novo, 150 vai para o varejista, 39 para consulta, nesse caso, para consulta. Tá? O comitê gestor avalia isso e verifica, varejista, você tem créditos acumulados para bater? Eu tenho 26 de crédito acumulado, nesse exemplo. Então tá bom, então eu vou te liberar os 26 que você já quitou. E aí, última seta, por favor, libera os 26 para o varejista em até 3 dias úteis. A evolução desse modelo para o modelo super inteligente é que essa consulta vai ser em tempo real. Então, o super inteligente, eu diria que é o suprassumo do desenvolvimento, vai ser a última etapa. Até lá, a gente pode ter essa defasagem de até 3 dias úteis apenas com relação ao valor do tributo. Tá? Com isso, a gente espera não ter um impacto, minimizar impactos em fluxo de caixa das empresas. E o mais importante, o nosso split no Brasil, por que a gente fala que ele tem tecnologia inteligente? Porque ele vai ter uma retenção com base no valor efetivamente devido por aquela empresa. É o mesmo valor que ela pagaria em dinheiro. Eu só estou fazendo uma retenção no processamento daquela transação de pagamento. Não estou retendo nem a mais, nem a menos. Tá? E aí, para atender aí as preocupações do Ricardo, da Bex e dos mais participantes do mercado, a gente está muito firme na premissa da isonomia entre os diferentes meios de pagamento utilizados no varejo. Então, é claro que, se eu estou aplicando o split, eu preciso aplicar o split de forma horizontal, né? Senão eu vou gerar uma distorção no mercado, migração de um meio para outro. A gente não quer isso, a gente não vai admitir isso. Então, a isonomia é uma premissa firme nossa do governo. Tá?
A gente concorda com a fala do Eduardo de que esse faseamento do desenvolvimento tecnológico é muito importante, a gente tem que ter muito cuidado. O sistema de pagamentos brasileiro é um orgulho nacional, é muito bom, é muito potente. A gente não pode correr nenhum risco de atrapalhar isso, né? E a gente montou um grupo de trabalho, senador, que a gente está desenvolvendo em paralelo ao PLP 68, porque não dá tempo, né? Então a gente está trabalhando também com o pé em cada canoa aí. E nesse grupo de trabalho, que é o GT20, que eu estou coordenando, a gente tem os participantes do setor financeiro, do Banco Central, Receita Federal, estados, municípios, já trabalhando nas especificações dos splits. Então, eu estou confiante que a gente vai conseguir desenvolver. Acredito que em 2026, né, que é o ano de teste, acho possível a gente ter algum protótipo dos splits rodando, um projeto piloto. Em 2027, acho que a gente já consegue uma fase adicional de desenvolvimento. Acho possível, sim, com base em tudo que a gente tem conversado no âmbito do GT. Tá? Estamos trabalhando para isso, fazendo a nossa parte. Então, agradeço muito novamente aí o convite ao senador. Obrigado pelo tempo e boa tarde a todos. Obrigado.